Em 9 minutos hoje a gente dá continuidade à conversa com o prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga. Prefeito, uma breve radiografia da situação, você falou dos desempenhos, das performances positivas que a municipalidade vem obtendo, né? Qual é o orçamento anual de Vila Velha? Olha, assumimos o governo em 2009, o orçamento da cidade era 469 milhões de reais. No orçamento de 2010 nós alcançamos 561 milhões, foi o maior aumento de arrecadação dos municípios capixaba em época de crise. E a previsão agora para 2011 é de um orçamento de 624 milhões, mas já com estimativa de chegarmos a 650 milhões de reais no dia 31 de dezembro de 2011. Portanto, o nosso orçamento desse ano vai passar da casa dos 650 milhões de reais. E quanto desse orçamento está comprometido? Vamos raciocinar em termos mensais. O senhor está falando 550, né? Mais ou menos 45 milhões por mês, né? Quanto desse orçamento é comprometido com a sua folha de pessoal? Hoje nós comprometemos cerca de 42% da nossa arrecadação com a folha de pagamento. Então, portanto, nós temos aí uma responsabilidade fiscal, nós temos uma responsabilidade com as finanças do município, nós temos hoje uma finança organizada, nós não temos débito com nenhum fornecedor, nós encerramos o ano de 2010 sem débito, temos dinheiro em caixa para tocar as obras que nós já iniciamos e nós estamos investindo cada vez mais em tecnologia para que nós possamos aumentar a arrecadação sem ter que aumentar impostos. Essa é a parte boa da conversa, hein? Essa parte boa. O pessoal lá de Vila Velha fica feliz. Não se trata, mas uma atualização de impostos foi feita. A primeira coisa que nós fizemos no nosso governo foi organizar a gestão. Nós arrumamos a casa, nós organizamos a prefeitura tudo em um prédio só, investimos em tecnologia, temos uma boa TI hoje, acompanhamos de perto a evolução das receitas e também dos gastos, então nós estamos atentos a todas essas movimentações. Com investimento em tecnologia, nós tivemos condição de melhorar a nossa arrecadação sem criar novos impostos e sem aumentar a taxa tributária do nosso município, porque tinha muita gente que não pagava. E agora, com o investimento em tecnologia, você faz com que os contribuintes possam ter responsabilidade e que nós possamos acompanhar a vida financeira de cada empresa e saber se elas estão contribuindo com aquilo que deveriam contribuir. O senhor mencionou 42% de folha de pessoal, mais 15% de investimento, dá 57%, sobra 43%, então, para o senhor fazer o custeio e pagar alguma dívida herdada, né? Temos aí no 6% da Câmara, né? Que o 6% é obrigatório, da Câmara, né? Mas aí nós temos o custeio da cidade, nós temos as dívidas contraídas no passado, né? Dívidas trabalhistas, dívida de INSS, Instituto de Previdência. Nós estamos pagando o PIS-PASEP, a Prefeitura nunca pagou o PASEP, eu tive que refinanciar o PASEP. Estamos pagando o precatório, né? Agora 1% do orçamento tem que ser pago precatórios, que também foi pago na cidade. Então a gente já desceu do 100% para 93%. Né? Então aí vai descendo, né? Não tem jeito. Vai descendo. Vai sobrar uns 35% aí para o custeio. E nós temos ainda investimento com o Instituto de Previdência, que nós tivemos que organizar também na cidade, né? Desonerar a folha, né? Para desonerar a folha. Então, os investimentos são importantes na cidade, mas os custeios já contraídos, nós não temos como livrá-los. Aliás, prefeito, o senhor sabe que hoje existe esse conceito de que fazer obra faz uma bela média com o eleitorado, principalmente, né, nos projetos eleitorais. Mas o difícil realmente não é implantar a obra, o difícil é você alocar a verba de custeio para manter aquela obra funcionando, né? Por isso que é importante nós sempre trabalharmos para melhorar a arrecadação. E melhorar a arrecadação sem aumentar impostos, melhorar a arrecadação aumentando o número de empresas, atraindo novas empresas para o município, aumentando a nossa capacidade portuária, melhorando a eficiência da máquina, gastando menos, não é isso? Então, com a boa gestão, você consegue fazer mais com menos e consegue arrecadar mais com menos também, que é menos impostos, que é não aumentando a carga tributária. Esse tem sido o nosso dever de casa, que tem permitido a cidade crescer. Né? Crescer, aumentar a arrecadação, fazer investimentos necessários. É claro que nós não somos ainda um Abrastemp, mas também não estamos no congelador mais. Bom, o senhor está, pelos cálculos da gente, que o senhor está investindo, o senhor está despendendo mais ou menos 16 a 17 milhões no pagamento da folha. Para pagar quantas pessoas, quantos funcionários a prefeitura hoje tem? Vila Velha hoje é uma das cidades que tem o menor número de funcionário por habitante do estado do Espírito Santo. Nós temos o menor número de funcionários por habitante no estado do Espírito Santo. Nós temos cerca de 7.500 funcionários efetivos na cidade, mas levando em consideração que nós somos a cidade mais populosa do estado, com cerca de 440
440 mil habitantes do nosso município. 7.500. Mas tudo bem, aí é ótima essa relação. Agora, falta ou sobra gente? Olha só, nós atendemos a população dentro da sua expectativa, naquilo que nos é permitido pela nossa arrecadação. É claro que se nós tivéssemos condição de colocar mais médicos, colocaríamos, não é isso? Nós temos hoje professores suficientes para atender as escolas existentes e temos médicos suficientes para atender as unidades de saúde existentes. Estamos construindo 11 novas unidades de saúde, que vai demandar mais médicos. Estamos construindo também 18 novas escolas, o que vai demandar a contratação de mais professores. E para isso nós estamos trabalhando para aumentar a arrecadação, propondo a criação de um polo industrial na cidade, que é o polo do Xuri, propondo a criação do polo logístico, que é na região do Darli Santos, e propondo também a criação do superporto na cidade, para que nós possamos aumentar a nossa participação no comércio exterior e no comércio internacional. Antes que venham essas grandes obras, esses grandes projetos, os recursos para investimento estão assegurados até o fim do seu mandato? Os recursos das obras contratadas, sim. Estão assegurados? Com certeza. E também temos recursos sendo captados com o governo do Estado e governo federal através de convênios e também de financiamentos. Usa o recurso para alavancar novos Com certeza, aportes. até para contrapartida de projetos. Em 9 minutos a gente conversa com o prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje o prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga. Agora, prefeito, vamos falar dessas coisas que você está falando com a boca muito cheia, desculpa. Superporto, que mais? Polo industrial. Polo industrial. Polo industrial. Houve uma discussão aqui. O polo industrial ali visa Vila Velha, sempre foi uma cidade de atividade. Era inicialmente uma cidade de dormitório. Depois começou por extensão, na sua integração na mancha metropolitana, ela começa a absorver algumas funções. Ela nunca teve um caráter, um perfil nitidamente industrial. O senhor acha que, a partir do momento que você disponibiliza um centro industrial, o senhor incrementa esse setor? Sim, o nosso objetivo é esse, é tornar a Vila Velha uma cidade sustentável, né? Vila Velha não pode ser fazendinha de Vitória, né? O quintal bonito de Vitória, as pessoas trabalham em Vitória, tem vida noturna, curte, trabalha e vão dormir em Vila Velha sossegado. E aí quem vai gerar a receita para custear 440 mil habitantes na cidade, que gosta de frequentar a praia, gosta de ver a praia limpinha, bem iluminada, paisagismo, rua sem buraco, nós temos que ter receita própria. Então, nós estamos trabalhando a criação de um polo industrial na cidade, né, para atração de investimentos para o município de Vila Velha. Vila Velha tem mais de 120 milhões de metros quadrados em área rural, né, boa parte delas ocupada por fazendas. E a nossa meta é transformar algumas fazendas que criam lá 5, 6 mil cabeças de boi num polo industrial para gerar 10 mil novos empregos e receita para a cidade de Vila Velha. O argumento parece imbatível. Nós precisamos, uma cidade não se sustenta sem arrecadação. E o superporto? E o superporto? Primeiro, o superporto. Tem condições topográficas ali favoráveis? Sim. Primeiro, por que nós estamos entrando na briga do superporto? Primeiro, para não perder receita. 100% dos contêineres que chegam e saem hoje do Espírito Santo, chegam e saem pelos portos de Vila Velha. Se nós tivermos um porto de águas profundas em outra cidade, nós vamos perder 100% dessa movimentação de contêineres. Então, nós vamos perder receita. Então, estamos trabalhando primeiro para não perder receita. Segundo, para agregar valor à nossa receita. E nós temos realmente um litoral de 40 quilômetros de litoral, e nós temos uma parte desse litoral que dá para abrigar um superporto. Temos estudos já feitos de batimetria que comprovam o calado, nós podemos chegar até uma profundidade de 23 metros, mas podemos ter 18 metros, que é a profundidade de Itaqui, de Pecém, né? Mais profundo do que Suape, que vai atender a demanda do mercado internacional. E isso tudo sem dragagem, o que torna o nosso porto mais barato. Nós temos uma área de mais de 50 milhões de retroárea com baixíssima restrição ambiental, que pode servir também para uma grande área para a implantação de um porto-indústria, que é o modelo mais usado de porto hoje. Seco, né? De porto no mundo, né? O porto de Amsterdã, o porto de Dotiuncao, o porto de Xangai, né? O porto de Suape no Brasil é um projeto de um porto-indústria que está mudando em Pernambuco. E o Espírito Santo já passou na hora de ter um porto-indústria, então não podemos ser despachante de mercadoria do Centro-Oeste e de Minas Gerais, não. Nós temos que ter um porto-indústria para agregar valor ao nosso porto e melhorar a arrecadação do nosso estado, gerando mais emprego para os nossos cidadãos. Nesse caso, cogitado para que área específica? A ideia é um porto na região entre Interlagos e Ponta da Fruta e o polo industrial do Xuri,
que é 3 quilômetros de distância da Rodovia do Sol. Já teria uma conexão natural, uma proximidade. E nós temos uma área, geograficamente, a melhor logística do Brasil, numa área que nós já temos gasoduto, temos 2 BR-101 e 262, temos a ferrovia litorânea projetada para essa área, 2 ES, a 388 e a 060, temos a termoelétricas, temos Rio Jucu e temos 1 milhão de habitantes, Cariacica, Vila Velha, Viana e Guarapari, que são municípios que precisam ser olhados com um olhar mais focado no desenvolvimento, porque senão nós vamos continuar todo dia com essa migração da massa operária de Cariacica e Vila Velha em direção a Vitória e Serra, não é isso? Congestionando o trânsito de Vitória e engarrafando as nossas pontes, a segunda e a terceira. Está na hora de levar essas empresas para Vila Velha e para Cariacica, porque isso também é investir em mobilidade. Quando o senhor menciona esses números, o senhor parece estar escorado num raciocínio, digamos assim, tecnicamente objetivo. A gente sabe que sempre é uma componente política nesse processo. Essa parte aí está sendo costurada? Como é que Estamos trabalhando, sabe por quê, Eustáquio? 60% do PIB capixaba está concentrado ao norte da Ilha de Vitória. Vitória, Serra, Aracruz, Liade e São Mateus. Do lado de cá, nós temos 60% da população da Grande Vitória e nós só temos 24% do PIB. Vila Velha, Cariacica, Viana e Guarapari. São cidades que têm indicadores sociais comuns, baixíssimo tratamento de esgoto, unidades escolares. Nós não temos um hospital geral, essas 4 cidades, Viana, Cariacica, Vila Velha e Guarapari. A coisa mais comum entre nós são presídios. Então nós queremos fazer o deslocamento do investimento e do desenvolvimento da Grande Vitória, sempre localizado ao norte para o sul da Ilha de Vitória, porque aí contempla os municípios pobres, que tem mais de 1 milhão de habitantes, que precisam trabalhar, que já se deslocam em direção a Vitória e Serra todos os dias, mas que querem também trabalhar perto de casa. E o deslocamento do desenvolvimento também é uma forma de nós melhorarmos a mobilidade urbana na cidade. Não tem dúvida, coloca o trabalhador próximo do local de trabalho e evita o deslocamento cego. Por que as pontes de Cariacica congestionam sentido Vitória de manhã e Vila Velha também? E à noite ao contrário? Pessoas vêm trabalhar em Vitória e Serra e vão dormir em Vila Velha e Cariacica. Agora, e aqueles investimentos de intervenção urbana, mais, digamos assim, cosméticas? Eu digo assim, cosmético, mas não no sentido depreciativo, não. Não é tão estruturante quanto isso que você está falando. O senhor é um dos primeiros administradores que a gente está vendo com essa disposição de cuidar de obras que não são inauguradas. A questão da obra subterrânea, do esgoto, sempre se falou, virou folclore, né? Ficou um folclore político dizer-se que não se faz galerias e coisas que não oferecem aquela imagem da atividade empreendedora do gestor. Mas e as intervenções como aquelas que o senhor pensou em teleférico, aquelas coisas? Nós estamos com o Morro do Moreno lá. Estamos trabalhando também, né, além do comércio internacional, da nossa política de comércio exterior, estamos investindo também em políticas de potencialização do turismo na cidade de Vila Velha. Né? E uma forma de potencializar o turismo é trazermos de volta ao caviário, revitalizarmos o Parque da Prainha, implantarmos um teleférico na cidade e construirmos 2 marinas, uma na Praia do Ribeiro e outra marina na Praia de Vila Velha. São empreendimentos que nós julgamos importantes para que nós possamos alavancar o turismo na cidade de Vila Velha. Vila Velha já é bela, tem os 2 pontos turísticos mais visitados do estado, que é Convento da Penha e Chocolates Garoto, mas precisamos agregar... É o berço histórico, né, do estado. Lá nasceu o Espírito Santo, né? E precisamos agregar outros itens na política de turismo da região metropolitana para que nós possamos segurar o turista aqui. Porque o turista vem, mas ele quer ter vida. Se não tiver vida, ele vai embora e não volta mais depois. Bem, prefeito, o senhor está com bala na agulha, parece. Pelo menos em termos de perspectiva e de definição de objetivos e metas. Pergunto o senhor o seguinte: a história recente política nossa aqui mostra que todo prefeito, todo gestor, na metade do seu segundo mandato, dá uma brochada. Isso ameaça o senhor? Eu não passei por essa experiência ainda, estou na metade do primeiro, estou com muita energia, com muita vontade, com muitos sonhos, e eu aprendi uma coisa na vida: só realiza quem sonha. E nada acontece antes de ser sonhado. E nós temos muitos sonhos para a cidade que nós queremos implantar ainda. Grato, prefeito, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco falando do seu município. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa. Em 9 minutos a gente contou com a presença do prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga. Até já. Sou passageiro.